Oi gente, tudo bom? No tutorial de hoje eu vim ensinar para vocês uma peça muito pedida para o Dia das Mães, que é um cesto em forma de coração. Desenvolvi esse especialmente aqui para vocês, então bora lá para nossa aula para vocês aprenderem a fazer essa peça linda e poder oferecer aí para as suas clientes nesse Dia das Mães. Para fazer essa peça você vai precisar do fio de malha, de uma tesoura, de uma agulha menorzinha para dar acabamento e também da agulha compatível para o seu fio. Uma dica que eu já dou para vocês é escolher uma agulha um pouquinho maior do que a compatível para o seu fio, porque isso vai aliviar a tensão do seu ponto e deixar o caimento da peça mais bonito, tá? Pra gente não correr o risco da peça, da base principalmente, ficar repuxada e consequentemente deixar o cesto torto. Então aqui eu vou usar uma agulha número 10 milímetros, porque a ideal para esse fio que eu tô usando seria uma 9, ó. Tá vendo? Eu faço aqui o teste da agulha, a agulha abraça direitinho aqui o meu fio sem sobrar muito gancho nem faltar, tá vendo? Então eu vou escolher uma 10 milímetros que vai deixar o meu ponto um pouco mais soltinho e ajudar no caimento. Pois bem, para iniciar essa peça então, a gente vai fazer um círculo mágico e colocar dentro dele 8 pontos baixos, tá? Aqui eu já preciso dizer para você que se você é iniciante, por favor, assiste antes o vídeo dos pontos básicos do crochê, porque vai te ajudar muito, esse tutorial vai ficar bem mais simples para você, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou fazer aqui o meu círculo mágico e vou colocar 8 pontos baixos. Como é que eu conto o ponto baixo aqui dentro do círculo mágico? Aqui eu fiz o nó inicial, eu vou colocar o primeiro ponto baixo, eu só conto como ponto a partir do momento que tem um pontinho de base aqui em cima dele, tá vendo? Que se formou uma correntinha em cima do ponto. Então, isso daqui é um ponto de base, eu conto assim. Então, aqui eu fiz um, vou colocar mais 7 aqui dentro do círculo mágico, lembrando sempre de pegar a cordinha que ficou solta junto do círculo aqui que a gente criou, tá bom? Então, vai fazendo aí e não faz esses pontos muito apertados, tá? Para conseguir fechar direitinho esse círculo mágico no final. Vou fazer aqui e mostro para vocês como a gente vai fechar a carreira. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos, agora eu vou puxar essa cordinha para fechar o nosso círculo mágico. Então, puxa aí com vontade até o miolinho tá bem fechadinho. Pronto, aqui já foi. E agora a gente vai fazer um fechamento de carreira para iniciar pontos meio altos, tá? Porque agora, na carreira seguinte, a gente vai trabalhar ela toda em meio ponto alto, fazendo aumentos em cada pontinho de base. A gente vai fazer o seguinte, aumentar aqui essa laçada da agulha, tirar a agulha, e introduzir ela de trás para frente, nesse movimento, na primeira correntinha da carreira, tá vendo? A primeira que a gente fez, que na verdade é o primeiro pontinho de base, ó. Como eu disse, sempre em cima de cada ponto vai ficar uma correntinha, que é o ponto de base. A gente vem aqui com a agulha e pega ela de trás para frente. Aqui ficou até apertadinho, porque essa primeira sempre fica apertadinha. Vou introduzir assim, de trás para frente, colocar essa alcinha dentro da minha agulha e trazer aqui para trás. Fiz isso, criei esse tracinho aqui, ó, tá vendo? E assim a gente fecha a carreira. Aqui o que a gente vai fazer é um fechamento que já inicia o meio ponto alto, da seguinte forma. Vou puxar um pouquinho o fio que tá vindo do rolo para diminuir essa laçadinha. E agora a gente vem com a agulha aqui exatamente nesse buraquinho de onde tá vindo o fio, tá vendo? Que o nosso fio, ó, tá vindo aqui, ele entra nesse buraquinho, a gente vem com a agulha exatamente nele, ó, trazendo assim pra frente, você vai ver que vai torcer um pouco o fio que tá na agulha. Você vai trazer ele aqui, introduzindo o buraquinho, e laçar o fio trazendo aqui pra frente novamente. Fiz isso, vou dar aquela alturinha aqui. Dei a alturinha, vou ficar com 2 laçadas na agulha. Eu vou laçar novamente e passar essa aqui por dentro dessas 2. Fiz isso, já tô simulando o início de um meio ponto alto. Aqui eu vou fazer uma correntinha pra cima. E agora a gente vai dar sequência a esse trabalho todo em meio ponto alto, da seguinte forma. Sempre fazendo aumentos em cada pontinho de base. Aqui, então, eu já fiz um. O aumento são sempre 2 pontinhos no mesmo pontinho de base. Então, aqui eu fiz um, vou fazer outro meio ponto alto. Dá sempre aquela alturinha e vou fechar tudo junto.
Fiz aqui o primeiro aumento da minha carreira. Venho aqui no próximo pontinho de base e vou dar sequência fazendo outro aumento. Então, 2 meio ponto altos no mesmo buraquinho. E assim a gente vai fazer até o final da carreira, tá? Sempre em cada buraquinho desse aqui, dentro de cada correntinha dessa, a gente vai colocar 2 meio ponto altos. Vou fazer a carreira toda e a gente vem juntas para os próximos passos. Fiz aqui praticamente a carreira toda, deixei para fazer a última com vocês, então olha só. Aqui, nesse tracinho, não tem uma correntinha, não tem um pontinho de base completo, porque isso daqui foi o início do nosso fechamento de carreira, mas a gente coloca também o ponto aqui para fechar a carreira certinho. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui normalmente e introduzo a agulha pegando esse tracinho, tá vendo? Peguei aqui o tracinho e vou fazer o meu aumento aqui de meio ponto alto. Então, fiz um, agora eu vou fazer o outro. Para dar sequência, a gente vai novamente fazer aquele fechamento de carreira que eu ensinei. Então, para fazer ele, a gente aumenta aqui a laçada que está na agulha, vem com a agulha de trás para frente no primeiro pontinho de base da carreira. Cuidado para não pegar essa correntinha aqui, porque ela faz parte da altura desse ponto. Então, a gente vem aqui de trás para frente, pegando, ó, o primeiro pontinho de base, coloca essa alcinha dentro da agulha e passa o fio lá para trás. Passou lá para trás, dá uma ajeitada aí, e vocês vão ver que formou aquele tracinho aqui novamente. O próximo passo é dar início mais uma vez àquele ponto que a gente fez, que é o início de um meio ponto alto nesse fechamento de carreira. Então, a gente acha aqui o buraquinho de onde o fio tá vindo e torce aqui a agulha, introduzindo a agulha no mesmo buraquinho, laça o fio e traz aqui para frente. Fez isso, você vai fechar. E agora eu vou explicar para vocês o que é que vai acontecer. Aqui a gente vai começar a trabalhar o formato do coração. Então, até agora a gente fez o miolinho do trabalho e aqui a gente vai construir com os pontos o formato de coração, que vai ficar assim. Para fazer isso, a gente vai usar o formato dos pontos para criar esse formato de coração. Então, vamos iniciar com pontos mais baixinhos, depois aumentar, diminuir, aumentar e espelhar, ou seja, repetir a sequência aqui do outro lado para fazer a outra metade do coração. Então, eu vou explicando aos poucos quais os pontos que a gente vai fazer. Aqui, então, vocês têm que entender, visualizar que é o início da metade do coração. Essa daqui é a primeira voltinha. Então, visualiza comigo. O próximo passo é a gente aumentar um pouquinho a alturinha do ponto para iniciar aquela curvinha. E como a gente está fazendo um trabalho circular, a gente vai precisar fazer aumentos para o trabalho não ficar repuxado. Então, nesse pontinho de base aqui seguinte, a gente vai fazer um aumento, mas um aumento que a gente vai fazer primeiro um meio ponto alto e depois um ponto alto juntos nesse mesmo buraquinho. Então, olha só, vou fazer aqui o meio ponto alto e em seguida o ponto alto, que vai aumentar um pouquinho essa alturinha. Então, fiz aqui um meio ponto alto e um ponto alto. Viu o que aconteceu? Então, fez tipo uma escadinha. Para a gente continuar a curva do coração, a gente vai fazer agora um aumento de pontos altos. Então, no próximo buraquinho, a gente vai colocar 2 pontos altos juntos. Então, venho aqui, coloco 2 pontos altos. Ó, já estamos fazendo mais a curva aqui do coração. Agora, a gente vai começar a diminuir para chegar no bico do coração. Então, aqui, no próximo buraquinho, a gente vai fazer um aumento, só que vai ser um ponto alto e depois um meio ponto alto. Assim, a gente diminui a altura. Então, venho aqui, faço um ponto alto e, em seguida, um meio ponto alto. Dessa forma, viu? Diminuiu aqui a alturinha. O próximo passo vai ser um aumento nesse pontinho de base, só que dessa vez vai ser um aumento de meio ponto alto. Então, eu venho aqui e vou colocar 2 meio ponto altos no mesmo buraquinho. Dessa forma. Agora, para diminuir mais ainda a altura, a gente vai fazer pontos baixos, só que nos 2 pontinhos de base seguintes, a gente vai fazer ponto baixo simples, ou seja, umzinho só. Então, eu vim aqui no próximo buraquinho, vou fazer um ponto baixo, e no seguinte também um ponto baixo simples, sozinho. Agora, a gente vai aumentar um pouquinho a altura, porque a gente está chegando aqui no bico do nosso coração.
Para fazer isso, eu vou fazer um meio ponto alto nesse próximo pontinho aqui. E agora a gente chegou justamente no bico do nosso coração. Para fazer o bico, a gente vai fazer 3 pontos juntos aqui no mesmo buraquinho, nesse mesmo pontinho de base. Da seguinte forma: um meio ponto alto, um ponto alto e um meio ponto alto. Isso vai criar esse formato de bico aqui. Então, vou fazer um meio ponto alto, um ponto alto e um meio ponto alto, tudo no mesmo buraquinho. Dessa forma, você vem aqui e ajeita, criei esse formatinho aqui de bico. E agora a gente já tem metade da nossa base de coração. Conseguem ver? Então, a gente já fez metade da nossa peça, certo? Agora a gente vai fazer aquilo que eu disse, que é espelhar, ou seja, fazer a mesma sequência de pontos desse outro lado. Então, eu vou falando para vocês, a gente vai fazer juntas, mas se você quiser olhar você mesma para ir descobrindo, é só você ir repetindo os pontos que você fez aqui. Então, ó, no próximo buraquinho, a gente tem que colocar aqui um meio ponto alto. No seguinte, um ponto baixo. E por aí vai até a gente chegar no final. Mas eu vou fazer aqui com vocês. Então, ó, no seguinte, a gente vai fazer um meio ponto alto. Nos outros dois, ó, tá vendo? Sempre ajeitando o trabalho, tá, gente? Pra ficar o formatinho bem definido. No seguinte, um ponto baixo. Mais uma vez, um ponto baixo. Em seguida, um aumento de meio ponto alto. Em seguida, no próximo buraquinho, um aumento de meio ponto alto. Já fiz aqui o primeiro. Vou fazer o segundo. Então, 2 meio ponto altos no mesmo buraquinho. Depois desses pontos baixos aqui. Agora, um aumento de meio ponto alto mais ponto alto. Então, venho aqui no próximo buraquinho, faço um meio ponto alto, que é menor e agora a gente quer crescer, então, um ponto alto. No seguinte, um aumento de ponto alto. Agora que a gente está chegando aqui no finalzinho, que a gente precisa fazer ele aumentar e diminuir, a gente vai fazer, então, um aumento aqui de ponto alto mais meio ponto alto. E agora a gente vai fazer um meio ponto alto para fechar a carreira. E agora, para fechar a carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. Para diminuir bem aqui a alturinha. Fez o ponto baixo, a gente vai fazer uma finalização de carreira invisível para a gente dar o acabamento e contornar a base toda com pontos baixíssimos. Ó, vou abrir aqui para mostrar para vocês como tá ficando. Tá vendo? Tá bem o formatinho de coração. Agora a gente vai cuidar dessa pontinha aqui para ficar mais marcada. E então eu ensino para vocês a contornar a base toda com pontos baixíssimos para a gente subir o nosso seixinho. Para fazer a nossa finalização aqui do acabamento e em seguida contornar com os pontos baixíssimos, a gente vai cortar o fio. Então, corta um pedaço bom aí, que não seja pouco, para a gente conseguir fazer o acabamento direitinho. E a gente vai soltar essa alcinha aqui, ó, que ficou sobrando. Solta a alcinha, porque agora a gente vai simular aqui pontos baixíssimos para a gente fazer o contorno da base. Como é que a gente faz isso? Vou pegar a agulha menorzinha. E a gente vem aqui, ó, a gente vai achar um meinho, que é bem aqui embaixo dessa alcinha, e vamos passar o fio lá para trás. Então, vem aqui com a sua agulha e passa o fio lá para trás. Fez isso, ó, formamos um tracinho aqui, tá vendo? O que a gente tá fazendo é simular essas correntinhas aqui em cima do ponto, justamente nesse vãozinho aqui do coração. O próximo passo é a gente fechar essa correntinha que a gente está simulando, ó, dessa forma. Então, vem aqui com a agulha de trás para frente, bem no centro de onde tá vindo o fio, tá vendo? O fio tá vindo aqui. Fiz isso, vou pescar o fio que tá vindo aqui, o fio que tá solto, e passar aqui por dentro. Olha o que vai acontecer. Aqui a gente simulou um acabamento invisível, estão vendo? Tem uma correntinha aqui. Agora, a gente precisa fazer isso aqui, ó, do outro lado, para fechar totalmente esse vãozinho. Então, eu venho com o meu fio novamente,
Vou trazer ele aqui dentro, no meio do vãozinho. Então, vou puxar o fio pra cá. E vou agora achar aqui a primeira correntinha da carreira. Tem que tomar cuidado, porque aqui ela tá escondidinha. Então, ó, vocês conseguem ver aqui o tracinho dela. Achei o primeiro pontinho da carreira, tem o primeiro tracinho, o outro tá tortinho aqui pra trás. A gente tem que dar uma puxadinha nele, tá? Então, localiza ele aí, coloca a agulha, ó, passa a agulha por ele de trás pra frente, tá vendo? E agora traz esse fio aqui pra trás. Fez isso, agora você vai localizar a primeira correntinha aqui, ó, do outro lado do vãozinho que a gente acabou de simular. Vai introduzir a sua agulha aqui, ó, de trás pra frente, saindo no meinho dela, dessa forma, e vai pescar esse fio, trazendo por dentro dela. Trouxe, agora você ajeita. E, ó, aqui a gente vai ficar com uma simulação de 2 correntinhas, tá? Isso daqui vai ser importante para o acabamento da peça ficar bem legal. Então, aqui, como eu disse para vocês, esse é o tipo de peça que a gente tem que sempre ir ajeitando a cada coisinha que a gente faz para ela ficar bem no formato que a gente quer. Então, aqui, ó, sempre faço assim no vãozinho, olha como é que ele fica bem marcadinho. E aqui na pontinha também, sempre moldando com a mão para ajustar o trabalho, tá certo? O ideal é você fazer o acabamento aqui na base para não ficar te atrapalhando na sequência do trabalho. Então, eu vou escondendo aqui o meu fio, acompanhando o movimento dos pontos, para deixar bem escondidinho, bem arrematado. Eu vou só puxando o fio aqui, ó, para dar um acabamento bem legal, ficar bem escondidinho. Você pode fazer o acabamento aí do jeito que você quiser. Tem vídeo aqui no canal também ensinando como é que eu faço o acabamento bem detalhadamente. Então, eu vou só esconder aqui, vou cortar pra gente dar a sequência, tá bem? Dei aqui meus acabamentos, já tá tudo escondidinho. Se você quiser, pode dar um pinguinho de cola também, pra deixar tudo no lugar. E agora a gente vai contornar essa base toda em pontos baixíssimos para fazer a subida. Como é que eu gosto de fazer isso? Você vai pegar o seu fio, vai posicionar ele aqui, ó. A gente vai iniciar bem no vãozinho. Então, você vai achar a primeira correntinha que a gente simulou. Então, e a gente vai pegar ela com a agulha. Então, olha só, você pode pegar assim, um pedacinho de cada vez e acha aí a primeira aqui do vãozinho. Fazendo isso, você vai pescar esse fio, laçar ele, trazer aqui pra frente, dessa forma, soltinho mesmo, não tem problema. Deixa um pedacinho para dar o acabamento depois, ajusta aí na agulha, ajusta aí, e aqui a gente vai iniciar os pontos baixíssimos. Então, a gente vai sempre pegar a correntinha de cima dos pontos, ou seja, o ponto de base, ó, pega a correntinha só e vamos fazendo pontos baixíssimos. Então, ó, vim aqui, a primeira sempre fica mais soltinha mesmo, porque a gente vai ajustando dela aqui, tá? Com o fiozinho que tá solto. Então, ó, tenta fazer esses pontos não muito apertados. E a gente vem fazendo os pontos baixíssimos até o final. Não tem segredo, aqui é só ir contornando, pegando o pontinho de base. Dessa forma, e sempre ajustando, ó, sempre ajeitando o trabalho, assim. Eu vou fazendo aqui o meu até o final, você faz o seu daí, não tem diferença nenhuma, ó, aqui a pontinha deixei pra fazer com vocês também, não tem diferença, é só ir colocando um ponto baixíssimo pra cada pontinho desse. Aqui na pontinha é muito importante, depois que fizer, ajeitar, ó, dar o formatinho aqui de bico, tá vendo? Pra ele não perder o formato. E dar sequência até o final. No final, eu explico para vocês o acabamento para a gente iniciar a subida do cesto. Ó, gente, contornei a minha base toda aqui. Vocês podem ver que esse acabamento é super importante para dar mais formato ainda de coração para a base. E aqui eu vou fazer o finalzinho junto com vocês, que é super importante. Então, ó, chegamos aqui nos últimos pontinhos. Então, eu tô naquele pontinho de base que tá em cima do ponto baixo. Vim aqui e fiz o ponto baixíssimo. Aqui, o seguinte, é aquele que a gente simulou, lembra? No vãozinho. Então, você tem que tomar cuidado para conseguir pegar ele direitinho. Se tiver dificuldade, pega uma perninha de cada vez, ó, assim, tá vendo? Vim aqui, conseguimos pegar ele, fechei o ponto baixíssimo. Aqui, a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo, mirando, ó, nesse buraquinho central aqui do vão. Então, vim aqui,
Vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui a gente vai cortar o fio para simular mais um ponto baixíssimo aqui, para fechar certinho esse formato aqui do vão do coração. Então, vou cortar o meu fio. Vou pegar minha agulhinha menor agora, soltar essa alcinha aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Localizar a primeira correntinha, o primeiro ponto baixíssimo, né, que a gente fez na carreira. Introduzir a agulha de trás para frente dessa forma. Pescar o fio, trazer ele aqui para trás. E aqui você ajusta para não ficar muito apertado. Ó, tá vendo que aqui ele tá fazendo uma quina? É isso que a gente quer. E agora eu vou simular trazendo esse fio para cá. Como é que eu faço isso? Eu localizei aqui a correntinha de onde tá vindo o fio. Miro aqui atrás em algum lugar para sair com a minha agulha no centro dessa correntinha de onde está vindo o fio. E pesco esse fio aqui para trás. Então, ó, vou trazer ele aqui para trás, ajeitando o trabalho, dessa forma criando a quina aqui do vãozinho do coração. Desse jeitinho. Tirar o zoom um pouquinho para vocês verem. Tá vendo? Dessa forma o nosso coração fica super marcadinho, com um formato bem acentuado. E aqui a gente vai dar início à subida do cesto. Então aqui atrás você dá o seu acabamentozinho, esconde aqui. E eu vou ensinar agora direto a subida. Fiz aqui o acabamento da minha peça para iniciar a subida com vocês, mas antes da gente iniciar a subida, eu queria pedir para, se você já está gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui, é muito importante para mim, eu vou ficar muito feliz. E se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve aqui para não perder nenhum tutorial que eu vou postar. Tem mais tutorial de Dia das Mães vindo por aí. E já adianto também que o próximo tutorial vai ser um porta-copos de coração, que é uma versão tipo essa daqui, só que menorzinha, com a contagem diferente dos pontos, que fica linda também. E também dá para usar de enfeite, então já se inscreve para não perder. Pois bem, para iniciar a subida, a gente vai fazer o seguinte. Apoiar a nossa base, de preferência numa mesa, para ficar bem retinho. Deixa eu dar o zoom aqui. Vamos pegar o nosso fio. E eu gosto de começar a subida, nesse caso aqui do coração, bem perto do biquinho, tá? Da pontinha, porque eu acho que ajuda a acentuar ainda mais esse formato. Então, eu gosto de colocar a agulha para iniciar esse trabalho aqui, ó. Nesse segundo pontinho depois do biquinho. O biquinho é formado por esses dois pontos aqui. Eu gosto de colocar nesse segundo, porque eu acho que aqui, deixando o fechamento de carreira aqui, fica mais acentuado. Mas nessa peça você pode introduzir a agulha onde você quiser para iniciar a subida, tá? É só uma dica, uma orientação que eu tô dando para vocês. Então o que eu vou fazer para iniciar essa subida? Eu vou pegar essa correntinha aqui com a agulha, ó, só a correntinha, de maneira que aqui, se vocês perceberem, a nossa base toda tá contornada de correntinhas, certo? Para dar um acabamento bem legal. Aqui em cima também. Então, para que fique aparecendo esse detalhe de correntinhas aqui do lado, ó, deixa eu mostrar no cesto pronto. Para ficar aparecendo esse detalhe aqui do lado, a gente precisa justamente pegar apenas a correntinha aqui de cima, que é o ponto baixíssimo que a gente fez, tá? Então, fiz isso, vou apoiar o meu fio aqui em cima do trabalho e vou pescar ele. Deixa um pedacinho para cá, pro acabamento, vou pescar ele, trazer aqui para frente, gosto de ajeitar. E fechar o primeiro ponto baixo da carreira, dessa forma, viu? Agora a gente vai seguir contornando essa carreira toda, pegando apenas a correntinha e fazendo pontos baixos. Essa primeira carreira toda em pontos baixos. E aqui já vai outra dica também, eu gosto de já ir arrematando essa pontinha solta. Então eu apoio ela aqui, ó, junto das correntinhas que eu tô pegando e passo o fio por cima dela, tá vendo? Assim, quando eu fecho o ponto, eu já automaticamente arremato ela. Então, vou fazendo isso aqui também. Cada pontinho que você fizer, ó, aqui na ponta não tem diferença nenhuma. Você vai fazer um pontinho baixo. Assim, tá vendo como já fica o detalhezinho aqui na ponta? Então, vou fazendo e venho dar mais orientações pra vocês. É só isso, gente, ó, e pegando aqui a correntinha da base, fechando o ponto baixo. Vim aqui, fechei pontinho baixo. Na seguinte, vou pegar ela toda, fechei pontinho baixo.
E assim a gente vai fazendo. Ó, gente, cheguei aqui na metade e vim mostrar que no vãozinho é a mesma coisa, tá? É só você ir pegando apenas a correntinha, não tem diferença. Ó, veio aqui, localizou a primeira, pega ela com a agulha e faz o pontinho baixo. Na seguinte, a mesma coisa. E aqui, reforçando para vocês a importância de sempre ajeitar o trabalho, tá? Eu sempre gosto de ajeitar cada carreira. Então, ó, aqui eu já vou mostrar para vocês. Vou fazer mais uns pontinhos para mostrar para vocês. É super importante nessa peça ajeitar aqui a base e principalmente o vãozinho. Então, ó, puxa ele, ajeita, faz aqui o biquinho do vão, ó, tá vendo? Isso é super importante para essa peça. E aqui a mesma coisa, você dá formato aqui pro bico, tá? Então, fiquem ligadas nisso. Vou fazer aqui até o final e mostro o fechamento de carreira para vocês. Cheguei aqui no último pontinho da carreira, vou fazer com vocês. Dessa forma. E aqui a gente vai fazer o nosso fechamento de carreira. É um fechamento de carreira bem simples, bem tranquilo, que eu gosto bastante. Aumenta aqui a laçadinha. Acha o primeiro pontinho de base da carreira, ó, essa primeira correntinha aqui em cima dos pontos. Vem com a agulha de trás para frente, puxa essa alcinha, coloca dentro da agulha e traz aqui para trás. Dá aquela ajeitadinha e aqui você já formou, simulou o tracinho de cima das correntinhas. Agora a gente vai trabalhar essa peça toda em ponto baixo centrado, para ficar com esse aspecto aqui, porque esse é um ponto que, além de lindo, deixa a peça bem estruturada, o que é bem legal para esse coraçãozinho aqui. Então, já que a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado, agora a gente não vai pegar a agulha mais na correntinha no pontinho de base. A gente vai pegar no centro do ponto. Então, ó, para quem ainda não sabe, ponto baixo centrado, a gente acha aqui o Vzinho do ponto baixo. Ó, todo ponto baixo tem um Vzinho assim. E a gente introduz a agulha no centro dele, dessa forma, tá? Então, aqui o primeiro ponto da carreira a gente já vai fazer assim. Vou localizar o Vzinho do ponto que tá exatamente embaixo de onde tá essa alcinha que eu acabei de formar, puxando o fio lá pra trás. Estão vendo? Exatamente esse aqui que tá embaixo. Vou introduzir a minha agulha no centro dele. Aqui eu coloco essa alcinha dentro da agulha e vou puxar o fio que tá vindo do rolo pra ajustar, dessa forma. Agora eu laço o fio e trago aqui pra frente. Vou puxar para ajustar. E aqui eu já posso fechar o meu primeiro ponto baixo centrado da carreira. Ó, vocês conseguem ver que ele tá dentro do Vzinho de baixo? É isso que a gente quer. Agora, gente, é só seguir a carreira toda fazendo isso, ó, introduzindo a agulha no centro do Vzinho. Traz aqui pra frente, dá a alturinha e fecha o ponto, sempre ajustando. E, gente, sempre que terminou a carreira, ó, ajeita, faz aquilo que eu disse, dá a marcaçãozinha aqui do vão, dá a marcação aqui do biquinho, isso é super importante para essa peça. Vou dar sequência aqui, é só você fazer isso até o final da carreira, não tem segredo nenhum. Vou fazer até eu acabar a minha, quando eu acabar eu venho repetir com vocês mais uma vez o fechamento pra gente fixar e dou as próximas orientações. Cheguei aqui no final da minha carreira, deixei para fazer o último pontinho com vocês, ó, o último Vzinho aqui. Vou fazer ele e aqui a gente vai fazer mais uma vez o fechamento de carreira. Como é que a gente faz isso? Aumenta a laçadinha que tá na agulha, acha aqui na carreira o primeiro pontinho de base, ó. Acha o primeiro pontinho de base que você fez e introduz a agulha de trás para frente, do centro do cesto para fora. Coloca a alcinha dentro da agulha, traz aqui para trás e puxa para ajustar. Ajustou, formou aqui o tracinho em cima do ponto. Você vai introduzir a agulha no centro do ponto, ó, do Vzinho. Introduziu, coloca a alcinha dentro da agulha, puxa o fio que está vindo do rolo para ajustar, dessa forma, e laça tudo junto, trazendo o fio aqui para frente. Aqui a gente vai fechar o nosso primeiro ponto baixo centrado da carreira, ó, tá vendo? Dessa forma. Eu gosto de soltar aqui o fio da agulha para ajeitar o meu cesto, então, ó, vem aqui dando bem formatinho para ele. Aqui no centro
Eu gosto de fazer assim, ó, tá vendo? Pra deixar bem marcado. E a gente já pode dar sequência para a carreira seguinte. Aqui eu vou fazer mais 2 carreiras, porque eu quero que ele fique com 4 carreiras de altura, então já tenho 2, vou fazer 2. E venho mostrar para vocês como que a gente faz esse acabamento aqui em ponto baixíssimo para finalizar o cesto e a peça tá pronta. Fiz aqui as minhas 4 carreiras de subida e agora eu vou fazer com vocês o acabamento em ponto baixíssimo para a gente finalizar a peça. Nesse momento, eu não vou fazer o fechamento de carreira, porque eu já vou fechar aqui a carreira, ó, introduzindo a minha agulha no primeiro pontinho de base, já fazendo um ponto baixíssimo, tá? No final, a gente vai fazer um acabamento bem bacana aqui, que eu vou ensinar pra vocês, que é um acabamento invisível. Então, ó, aqui a gente vai normalmente contornando a peça, introduzindo a agulha nesses buraquinhos aqui, ou seja, pegando no pontinho de base, e a gente só vai fazendo os pontos baixíssimos, tá? Então, só fazer aí até o final da peça, eu vou fazer daqui e no final eu ensino o acabamento invisível para vocês. Ó, gente, cheguei aqui no final da carreira e aqui é importante vocês observarem comigo o seguinte. Aqui tá o último pontinho, então venho aqui, faço o ponto baixíssimo nele, mas a gente vai fazer mais um aqui, exatamente em cima do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez na carreira, tá? Ó, aqui em cima dele não tem pontinho de base. Foi esse aqui o primeiro que a gente fez. Mas a gente vai introduzir a agulha aqui embaixo dele. Opa! Aqui, pegando ele, e vai fazer mais um ponto baixíssimo. E isso vai ser importante para o nosso acabamento, vocês já vão entender por quê. Então tá, aqui fiz o último pontinho baixíssimo da carreira. Ficou aqui, ó, esse vãozinho, que a gente vai fazer a simulação aqui, para fechar a carreira de um jeito bem bonito. E agora eu vou cortar o fio pra gente iniciar esse acabamento invisível. Então, ó, venho aqui, cortei o fio, vou soltar o fio aqui da alcinha e vamos localizar essa correntinha que ficou sobrando, tá vendo? A outra tá tortinha aqui pra dentro, é isso mesmo, vocês já vão entender. Vou localizar ela, introduzir a agulha, ó, pegando ela toda, tá vendo? Só ela, e vou passar esse fio aqui pra cima. Passei, aqui vocês podem ver que eu formei a primeira alcinha da simulação da correntinha. Então, ó, a correntinha sempre tem a parte de baixo e a de cima, a gente simulou aqui a de baixo, agora a gente vai fazer esse movimento com o fio, simulando a de cima. Vou vir aqui com a minha agulha só pra dar uma soltadinha nessa, para não ficar muito apertado. E aqui, como a gente tem feito, eu vou localizar a correntinha de onde está vindo o fio. Venho aqui de trás para frente, pode ser em qualquer lugar, introduzo a minha agulha de trás para frente, saindo no centro dessa correntinha de onde está vindo o fio. E aqui eu pego o meu fio e passo lá para trás. Então, passei. E aqui, ó, a gente vai ajeitar. A gente fez o acabamento invisível. Agora, a gente vai fazer aqui em cima. E vocês vão entender por que que a gente deixou aquela correntinha torta. Porque, olha só, se vocês verem, aqui em cima do cesto todo tem essas correntinhas também, tá vendo? Só que nesse pedacinho especificamente, tá só um tracinho, que é exatamente aquela correntinha que a gente deixou torta. Então, aqui a gente vai também fazer a simulação do acabamento invisível, para que fique perfeito aqui, para que não dê para ver onde começa e onde termina a carreira. Como é que a gente faz isso? Estou aqui com o meu fio, venho na correntinha completa que está em cima daquele tracinho sozinho, vou pegar ela inteira com a minha agulha, ó, dessa forma, e vou passar esse fio que está sobrando por ela. Passei, vou puxar aqui e vai ficar assim. Agora o que a gente vai fazer é trazer esse fio para cá. Eu venho na correntinha que está embaixo desse tracinho que está sozinho, vou introduzir a minha agulha no centro dele e puxo o meu fio, fazendo o acabamento invisível, dessa forma. Assim fica muito bonito o acabamento, vale muito a pena investir tempo fazendo isso, porque dá outra cara para a peça. Aqui, gente, o que a gente vai fazer é o acabamento final mesmo, para essa peça estar finalizada. Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho escondendo o fio, ó, aqui, retinho, exatamente onde está o fechamento de carreira, eu escondo por aqui,
é só você passar o fio com a agulha. E, por fim, a gente vai ajeitar aqui o trabalho, dar o formato para ele, deixar essa quina bem marcadinha. Vir aqui, dar o formato do coração bem certinho. Deixa eu tirar o zoom. E, gente, tá pronto o nosso cestinho de coração. Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Espero que façam muito e que possam vender muito aí nesse Dia das Mães, para fazer uma renda extra também. Se ficou com qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E quando fizer essa peça, me marca lá no Instagram que eu vou amar ver. O meu @ também é Juquemfez por lá. Eu vou ficar muito feliz em ver que você fez essa peça também. Obrigada por me assistir até aqui. Um beijo e até a próxima.